Bom dia, irmãos, irmãs, a todos que estão neste espaço. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like para fortalecer cada vez mais este espaço. Sou o pastor Paulo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Queridos, gostaria de trazer aqui a continuidade do meu estudo devocional que estou fazendo no livro do profeta Jeremias, em que alguns dias na semana eu compartilho um pouco dessas devocionais que faço. E hoje falando acerca da dor e do amor, né? Muitos já ouviram falar, se Deus não leva pelo amor, Ele leva pela dor. E eu gostaria de propor uma reflexão na dor, no sentido de que ela também emana uma propriedade que se fundamenta no amor de Deus. E então caberia a reflexão, se Deus não nos leva pelo amor, Ele nos leva pelo amor. Não estou propondo uma reformulação, mas uma reflexão acerca dessa declaração. Versículos 18 e 19 do capítulo 31 diz assim: Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: Castiga-me, e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque Tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. É Deus olhando lá já para a realidade do cativeiro. O povo ainda não havia, Jerusalém ainda não havia sido tomada completamente pelo cativeiro babilônico, mas é como se Deus já estivesse nesse movimento do cativeiro, e lá Ele está dizendo que está ouvindo o povo se queixar, o povo olhando para si, reconhecendo seus caminhos errantes, reconhecendo que havia se afastado de Deus, reconhecendo a sua miserabilidade, e então a partir desse movimento eles têm o seu coração e seus ouvidos suscetíveis para ouvir o que Deus há tanto tempo está dizendo a eles. Deus há todo o tempo, profeta Jeremias, até aqui, grande parte dos capítulos, é Deus dizendo para esse povo: vocês vão ser condenados. É a palavra de juízo, porque vocês estão se prostituindo, vocês estão encontrando satisfação em coisas criadas, pura e simplesmente, do que em mim. Vocês estão completamente afastados de mim, e o afastamento de Deus implica em rebeldia para com Deus, e a aproximação, em contrapartida, significa a capacidade de observar os princípios de Deus, mas eles estão rebeldes, afastados de Deus, e Deus a todo momento está falando, mas eles não querem dar ouvidos à voz do Senhor por meio do profeta Jeremias, que tanto sofre porque esse povo é rebelde. Então é Deus trazendo à luz a essa realidade de que essas pessoas lá no cativeiro, elas vão, por causa da situação catastrófica, eles estão fora de sua terra, não tem mais a sua liberdade instaurada, estão escravos numa terra estrangeira, debaixo de um outro império poderosíssimo da Babilônia. A partir dessa dor, dessa situação catastrófica, dessa situação angustiante, eles fazem o exercício de olhar para eles, reconhecer a miserabilidade, o quão miserável eles são, eles eram, eles estavam ainda sendo. E a partir desse movimento, eles com os corações agora abertos para ouvir aquilo que Deus há tanto tem falado a eles, isso vai acabar redundando em um único movimento. Há um único movimento possível dessa dinâmica de olhar para nós e reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa limitação, e olhar para Deus e ver que esse Deus nunca havia desistido do seu povo e não desiste do seu povo, e derrama graça e redenção a todo tempo sobre nós, e como Ele é maravilhoso e poderoso. O único movimento que parte dessa dinâmica é o arrependimento. E o arrependimento é a mudança de mente, coração e de ação. É uma completa inversão e conversão dos caminhos pelos quais se andavam outrora. Arrependimento. E o Senhor permite, então, muitas vezes a situação de dor, a estudar nessa escola da angústia, a escola da dor, a escola das catástrofes, para que a partir dela nós possamos refletir, olhar para nós, para a nossa situação, para a nossa condição, para a nossa vida,
perceber se nós estamos próximos a Deus ou cada vez mais afastados de Deus. E então ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele. A voz que a todo tempo está falando conosco, por meio da palavra dele, por meio dos profetas dele, hoje. Por meio da boca de homens e mulheres que são comprometidas com e fiéis à palavra dele. Deus permite que nós passemos pela dor, porque isso vai redundar em bem. Por isso que a dor é fundamentada no amor. Porque o amor é o ato de inserir o bem de Deus na vida da humanidade. Isso é o amor. Ou parte do amor. E Deus é amor. Deus é a expressão máxima do amor. Então a dor, ela é fundamentada na realidade do amor de Deus. Porque, pensa bem, se em situação rebelde Deus nos deixasse tranquilos, confortáveis, seguros, nós nunca nos voltaríamos para Ele. Nós sempre continuaríamos em estado de rebeldia, porque está confortável, está seguro, está tranquilo. Agora, a partir do momento que Deus permite, então, que nós entremos na universidade da dor, é porque Ele quer que haja uma mudança, é porque Ele está agraciando, é porque Ele está mostrando redenção, é porque Ele está querendo transformação, e isso é amor. Se Deus não nos chama pelo amor, Ele nos chama pela dor, que é fundamentada no amor. E se Jeremias tem palavras duras de juízo e de condenação, as palavras de esperança são muito mais potencializadas. Versículo 31 do capítulo 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o finalzinho do versículo 34 diz: Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é essa nova aliança para esse povo que ouve a palavra por meio dos lábios do profeta Jeremias nesta hora? É em caso de serem tomados pelo Império Babilônico, o que era inevitável, a nova aliança seria o retorno deles para sua terra. Em caso de serem escravos, que era inevitável, de um outro império, de uma outra nação, e perdendo a sua liberdade, a nova aliança e ter os seus pecados perdoados e jamais lembrados por Deus, seria o retorno à liberdade política, econômica, social, de culto, a liberdade de vida e de existência na sua terra, é o reestabelecimento de sua terra, da vida deles na terra que Deus havia prometido aos seus pais, lá na libertação do povo do Egito, lá atrás. A nova aliança é isso, é o restabelecimento, é a liberdade, é a instauração do amor de Deus por meio daquela vivência na terra prometida. Essa é a esperança deles, aqui, contextualmente, nessa situação, imediatamente. Mas obviamente que isso só se completa em Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que firma. O Deus Filho, Deus que se encarnou, porque o povo não tinha condição por si só de se restabelecer. Deus se encarna em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por meio do seu sangue, firma uma nova aliança, por meio do sangue derramado na cruz. E este sangue que alcança a minha vida e a sua vida, que alcança a vida de todo aquele que é povo dele, tem os seus pecados perdoados completamente, e deles Deus jamais se lembrará, porque eles foram cravados na cruz e foram destruídos com a morte de Cristo. Mas Cristo não foi destruído com a morte, Cristo ressuscitou, e Cristo nos mostra dois aspectos da esperança que são evocadas por causa do ressuscitar, por causa da vida dele. Primeiro, que a nova aliança é real. Se Cristo está vivo, a nova aliança é completamente real, porque ela foi firmada e a morte não destruiu Cristo. Segundo, que os nossos pecados foram completamente extirpados, porque se Cristo ressuscitou,
ele venceu o poder da morte. E o poder da morte era aquele que nos carregava para ele, porque nós éramos completamente dominados pela realidade do pecado. E Cristo nos livrou. A nova aliança é real. O perdão dos pecados é real em Cristo Jesus, porque Ele é real, porque Ele é vivo e está vivo e vive em nós, aqueles que são o povo dele. O desafio para nós que estamos passando pela escola da dor, pela escola da angústia, pela escola do sofrimento é olhar para Cristo e ter nele a esperança de que mesmo em situações momentâneas, terrenas, do aqui e do agora, nós estejamos enfrentando duras lutas, merecidas ou não em nossa mente, em nosso coração, mas Cristo nos livrou das lutas, do sofrimento e da dor que eram eternas. Que essa seja a nossa esperança. Cristo Jesus, a nossa esperança eterna. Que Ele nos abençoe. Um forte abraço.